Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Que esta graça de Deus continue aumentando ricamente na sua vida. Estamos aqui para gravarmos mais uma mensagem deste domingo, 19 de abril. Estamos aí completando 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias que nós não nos reunimos oficialmente no templo. E quero fazer algumas comunicações aqui antes, compartilhar com você aqui alguns slides, para a gente poder, então, entrarmos na mensagem deste domingo. Minha primeira palavra é de gratidão. Esta semana nós tivemos a visita lá em casa do irmão Jonil, e ele nos deu o privilégio de recebermos aí o nosso salário. E eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Jonil, toda a diretoria, dos irmãos que estão, mesmo que distantes, procurando a tesouraria e contribuindo. Nós temos a nossa conta corrente na Caixa, agência 0686, conta corrente 385/4, operação 003. Você que deseja fazer a sua contribuição pode fazer diretamente nesta conta, na Caixa Econômica. Mas se você, de repente, não tem essa condição de ir lá ou está com alguma dificuldade, você pode solicitar a presença aí do irmão Jonil, ou mesmo, se preferir, algum outro irmão poderá buscá-lo e fazer a sua entrega do seu dízimo. Eu quero agradecer pela sua vida e pela sua fidelidade em contribuir com a obra do Senhor. Nós estamos também aí adentrando o mês da família. O mês de maio vai ser o mês da família. Eu queria que você estivesse orando pelo mês da família. E quero pedir aí ao Conselho Administrativo que a gente organize uma reunião aí para terça-feira próxima, às 7 da noite, ou 7h30, nas dependências da igreja. Então, se você é do Conselho Administrativo, você que é líder, e puder estar conosco na terça-feira, vamos nos reunir para a gente começar a fazer a nossa preparação de retorno. Temos aí muito serviço para ser feito no templo, questões relacionadas aí à nossa agenda. Enfim, vamos então nos reunir na terça-feira para a gente conversar e orarmos, e vamos naturalmente manter aquela questão aí da distância uns dos outros. Você vai levar o seu álcool gel, vai levar a sua máscara, para a gente não ser pego aí de nenhuma errando nesse aspecto aí. Também eu quero trazer aqui o vídeo de missões mundiais. Estamos olhando por missões mundiais. Nós vamos então reviver a nossa música aí.
Amém. Queria orar com você nesse instante, enquanto você medita sobre a obra missionária e sobre o nosso desafio de evangelizarmos, de continuarmos fazendo discípulos. Nós estamos aí, eu quero ler Mateus 10 em seguida, e nosso assunto vai direcionar nessa direção o nosso trabalho de testemunho, que deve continuar. Mas antes quero orar por você, e que Deus esteja junto com a sua família, talvez, e buscando ao Senhor, se comprometendo com a obra de Jesus, com a fidelidade a Ele, neste tempo em que a gente realmente está passando por algumas situações muito confusas, muitas coisas não estamos entendendo ainda, mas Deus vai nos dar entendimento, vai nos dar condição de passarmos por essa situação e ainda celebrarmos que somos mais que vencedores. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, te adoramos. Muito obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, de compartilharmos a verdade do Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo nos abençoe. Quero orar, meu Deus, pela obra de missões mundiais, que o Senhor continue trazendo, meu Deus, a consciência ao nosso coração, ao coração da Tua igreja, e que nós continuemos avançando na pregação do Teu Evangelho, Pai. Oramos, ó Deus, pelos nossos líderes, que o Senhor continue abençoando as suas vidas, suas famílias. Lembramos agora, meu Deus, do pastor Sócrates, muito obrigado, porque ele já está retornando, já está, meu Deus, sendo aliviado grandemente a sua enfermidade. Nós adoramos e agradecemos ao Senhor. Quero agradecer também, ó Deus, pela fidelidade da Tua igreja em contribuir com a obra aqui local, seus dízimos e ofertas. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai. Nos dê condição de passarmos por este tempo e, apesar das lutas, chegarmos, meu Deus, com a vitória nas mãos. Nos abençoe, Pai, neste momento, nos fortaleça, nos guarda, por favor, de todo mal. Oramos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos, então, o desafio de falar sobre este tema. Deus tem colocado no meu coração para esta oportunidade. Se ficar mais difícil. É sempre possível ficar mais difícil. Estamos em treinamento. Sabemos que a ideia bíblica de perseguição e tribulação no que diz respeito à volta de Jesus é muito superior à situação que a igreja vive neste momento. Talvez haja pessoas que estejam passando por grandes tribulações, muitas dores e angústias que talvez nem tenhamos noção. Mas o fato é que a igreja de Jesus não está passando por alguma tribulação, conforme encontramos nas definições literárias bíblicas, pelo menos não na minha visão. O fato é que se hoje temos lutas, a situação pode ficar mais difícil. Tomara não seja em nosso tempo a grande tribulação anunciada na Bíblia. No entanto, se for, será um grande privilégio para nós. Não vou falar aqui sobre o Apocalipse, quero apenas animar você, enquanto animo a mim a permanecer fiel em quaisquer circunstâncias. Este é o meu desafio aqui. Creio que Jesus não nos desamparará em hipótese alguma, mesmo se a situação ficar mais difícil, ainda seremos mais que vencedores, tenho certeza disso.
Quero ler com você o texto de Mateus 10, a partir do verso 7. Esse é um texto em que Jesus envia seus discípulos a proclamarem a verdade do Evangelho. Neste envio, ele faz algumas advertências e promessas. Todos nós estamos vivendo para exercitar nosso discipulado. Em qualquer lugar ou qualquer situação que nos encontrarmos, a prioridade nossa é agir como discípulo de Jesus. Essa é a nossa tese. Precisamos mais do que nunca viver e agir como discípulo de Jesus. Alguém disse certa vez que ou nós somos discípulos ou nós somos impostores. Então queremos agir como discípulos. Se as coisas ficarem mais difíceis, já saberemos como agir como seguidor do Senhor dos Senhores. A mais desafiadora missão do crente é se identificar com Jesus nos momentos de perseguição. Não vivemos perseguição ainda, mas se precisar viver, devemos lembrar dessas promessas e advertências de Jesus. Na verdade, não sabemos quando as coisas vão ficar difíceis ao extremo. No entanto, nossa responsabilidade é ficar preparados. Precisamos chegar naquele ponto de podermos afirmar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Vamos lendo algumas porções de Mateus 10 e notando as advertências e promessas, conforme o nosso texto segue. Me esforçarei para não explicar muito os versos, a fim de dar a você a oportunidade de meditar na palavra de Jesus. Também me esforçando para este vídeo não ficar muito grande. Se necessário, não terminaremos este tema hoje, deixando para prosseguir no próximo vídeo. Se ficar mais difícil, Mateus 10. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Primeiro, pois enquanto houver necessidade, ela será suprida. Esta é a promessa de Jesus. Mateus 10, de 7 a 11. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Essa é a promessa de Deus. Temos o desafio de irmos e ajudando pessoas enfermas, curando pessoas enfermas. Nós temos aí o poder de Deus agindo através do discípulo e, naturalmente, alguns vão ressuscitar dos mortos, quer seja física, quer seja espiritualmente. O fato é que nós precisamos ir anunciando o reino de Deus, que está próximo. Nós temos duas perspectivas do reino, que você pode aprender em outros momentos no estudo bíblico. Mas, de maneira geral, nós cremos que o reino já está implantado através da igreja, mas ainda não. Ainda há um processo sendo exercitado por Jesus e que, no momento oportuno, o reino se estabelecerá. Está próximo esta finalização do reino. Enquanto isto, precisamos confiar de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Avancemos proclamando o Evangelho. Uma segunda verdade: se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará, pois haverá casa que não receberá a palavra, mas certamente outras assim o farão. Diz o texto nos versos 12 a 14: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. O fato é que haverá pessoas, haverá famílias que não vão receber a palavra, mas certamente algumas vão receber, vão ser contadas como essas famílias, que recebemos a palavra, que recebemos Jesus e que confiamos em Jesus, e certamente Deus vai nos dar condição para avançarmos. Se ficar mais difícil, em terceiro lugar, sabemos que Jesus não nos desamparará. Por isso, não precisamos nos autodefender.
já temos quem fará isso. Os versos 15, também os 24 a 26, temos a seguinte palavra de Jesus: eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Que Jesus diz aqui é o seguinte: haverá juízo para aqueles que negarem a Jesus. E tudo que está hoje escondido, às vezes você olha para uma situação e pensamos, é aquela pessoa, é aquela organização, naquela direção que realmente devemos caminhar, porque há bondade ali. Mas muitas vezes temos aí o desafio de mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo quando tivermos que sermos taxados como pessoas que de repente não está condizente com aquilo que de maneira geral, que é socialmente aceito como sendo bom. Precisamos buscar sabedoria neste aspecto para que a gente possa realmente deixar que Deus traga o juízo e nós apenas vamos cumprir aquilo que nós conhecemos do Senhor, obedecendo ao Senhor e vivendo para a glória dele. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará, basta termos cuidado e simplicidade. Simultaneamente, aqui a palavra-chave é equilíbrio. Olha só o que diz os versos 16 a 18. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ainda o verso 18, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Sermos como uma serpente e sermos como uma pomba. Ou seja, eu preciso de um cuidado, de uma certa astúcia, de um certo entendimento e, ao mesmo tempo, simplicidade. Esses dois extremos precisam estar em nosso coração. Trata de cuidarmos das nossas emoções, para que a gente não tome decisões precipitadas, não dê respostas precipitadas. Nós vamos ver mais à frente sobre a questão da resposta. Precisamos, portanto, mantermos aí uma vida de atenção e, ao mesmo tempo, sermos simples. Deus nos abençoe, que peçamos sabedoria para sabermos como devemos viver desta forma. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará, pois temos um assessor para nos ensinar a dar a resposta adequada. Veja a sequência, ou seja, eu estou agindo com equilíbrio, aguardando que Deus me dê a direção, a maneira correta, então não posso ser precipitado. Diz os versos 19 e 20, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse é o desafio nosso, ficarmos ouvindo o Espírito Santo em nosso coração. Daí a necessidade de termos uma vida regular de oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, para que a gente mantenha a nossa comunicação com o Pai livre, para Ele nos ensinar caso as coisas fiquem mais difíceis. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará, portanto, devemos perseverar, pois esta é a nossa única chance. Ou seja, perseverança é o que Deus espera de mim e de você. Olha só os versos 21 a 22. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos então de perseverança, porque Jesus Cristo, a palavra de vida eterna dele, é a nossa única esperança. Nada mais nos resta.
Sabemos, a história registra isso. Não há ninguém que fica aqui para semente. A nossa única esperança é a eternidade com o Pai. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Em sétimo lugar, mesmo que a fuga for necessária, não precisamos ser heróis ou mártires por conta própria. O verso 23, quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O que Jesus está afirmando, olha, não fiquem preocupados em se autodefender e de repente, se houver oportunidade, fuja, mantenha a sua integridade com sabedoria, com palavras adequadas, mas sem querer ser herói ou sem querer morrer de novo para salvar alguém. No sentido da eternidade. Nós podemos até morrer para salvar alguém, no sentido físico, no sentido, de repente, da vida aqui presente, desde que não neguemos a fé, mas no sentido da salvação, Jesus já morreu por nós. Nós só precisamos ficar tranquilos, porque Ele voltará para levar a sua igreja. Precisamos, então, manter o foco, a atitude correta, sabedoria, discernimento, para equilibrarmos todos estes conceitos de fidelidade e avançarmos pregando o Evangelho, anunciando o reino. Onde houver uma oportunidade ali, falaremos da palavra dele. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Em oitavo lugar, apenas vamos dar prioridade às questões da eternidade. Isto principalmente quando a nossa fidelidade for confrontada. Os versos 27 a 28 e também 32 a 33 diz assim: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados, ou dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Este é o nosso desafio, mantermos a perspectiva correta para darmos prioridade no momento certo pelas questões da eternidade, que é basicamente manter a nossa declaração: Jesus é Senhor, Ele é o nosso Deus. Essa é uma palavra que é absoluta nos evangelhos. Se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Em nono lugar, pois com certeza estamos bem cuidados pelo Senhor da vida. Os versos 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. É verdade que a natureza tem gemido com dores de parto. É verdade que aquilo que Deus criou e que às vezes olhamos, parece que Deus não está cuidando, mas na verdade Jesus está olhando para novamente aquele princípio fundamental da vida com Ele na eternidade. Portanto, podemos ficar tranquilos, estamos bem cuidados. Deus não vai deixar que nenhum dos seus filhos se perca. Então, somente atentemos para a qualificação do filho, como vivemos como filhos de Deus neste tempo, como vivemos como discípulos de Jesus, para que a gente possa, então, ter esse cuidado dele. Afinal, há uma reciprocidade de Deus. Porque apesar da bondade, do amor de Deus, Ele é justiça também. Eu preciso afinar a minha vontade, afinar a minha verdade, afinar a minha vida com a vida dele, para que realmente eu possa ser qualificado como aquele que Deus cuida e que realmente vai dar a mim aquele bem-vindo servo fiel. Este é o nosso desafio. Mas há uma outra verdade: se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Portanto, a fidelidade a Jesus como Deus e Senhor precisa ficar acima das questões da minha intimidade pessoal e familiar. Este é um tema tremendamente difícil, mas realmente precisamos ter discernimento aqui.
precisamos estudar a palavra. Vamos ter agora no próximo mês de maio, mês da família. Precisamos valorizar a família, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos amar os nossos cônjuges, precisamos nos relacionar de forma a manifestarmos o amor de Deus. Mas quando essas questões fazer confronto com a minha fidelidade a Jesus, preciso lembrar que quem abençoa minha filha, meu filho, meu cônjuge é Deus. Então preciso manter a minha fidelidade a Ele em primeiro lugar. Diz o texto, os versos 34 a 39, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Deus nos dê sabedoria, discernimento para vivermos esta verdade. Ainda, se ficar mais difícil, sabemos que Jesus não nos desamparará. Em 11º lugar, tão somente mantenha o mais importante, o princípio da humanidade recíproca, mutualidade, ou ainda amor. É aqui, talvez, onde nós vamos precisar cuidar bem, para em todos os momentos de perseguição, de afronta, de situações difíceis, mantermos a perspectiva correta. Quem recebe vocês, diz o texto aqui, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Esse é um texto que está lá em Mateus 10, bem no finalzinho do nosso texto. Ele diz, a partir do verso 40 até o verso 42, este realmente é o texto-chave para nós enfrentarmos as perseguições, caso aconteça em qualquer época, em qualquer nível. Eu preciso manter a perspectiva correta de receber pessoas, de amar pessoas, de cuidar de pessoas, de exercitar a mutualidade, de vivenciar uma vida que seja de adoração a Deus. Aqui é o segredo, porque eu posso ser alguém sendo recebido como pequenino, como filho de Deus, como posso ser alguém também que devo receber pessoas como filho de Deus. Deus nos dê sabedoria, discernimento para essa situação. Quero concluir esta palavra lendo Mateus 19, 28 a 29. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Nós vamos orar mais uma vez. Que Deus te dê discernimento nessas coisas. Leia estes versículos, medite sobre eles, mantenha a perspectiva correta. Nós estamos aqui para fazer discípulos, nós estamos aqui para testemunhar do reino de Deus, nós estamos aqui para manifestar a eternidade de Jesus. Eu e você somos eternos pela graça dele, pelo amor dele, e que a gente possa, testemunhando, alcançar mais algumas pessoas para o seu reino. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, mais uma vez pedimos em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, os teus filhos, abençoe, meu Deus, nossas famílias, nos ensina, meu Deus, o amor, nos ensina, meu Deus, o cuidado, nos ensina, meu Deus, a capacidade de resiliência, nos ensina, meu Pai Santo, a enfrentarmos as oposições, mantendo a nossa fidelidade ao Senhor, Pai. Ó Deus, abençoe cada irmão, abençoe, meu Pai amado, a tua igreja. Ó
Ó Deus, abençoe as nações, abençoe o nosso país, abençoe as autoridades, abençoe, meu Deus, o governador, o prefeito, Senhor Deus, abençoe o nosso presidente, visita, meu Deus, os irmãos, amigos, pessoas, meu Deus, da área da saúde. Meu Pai, visita, Senhor Deus, as autoridades, as pessoas destas áreas, os líderes religiosos, meu Pai amado, e os teus filhos, as famílias, no nome de Jesus. Pai, manifesta a vontade do Senhor, manifesta, meu Deus, discernimento, leva-nos, ó Deus, a vivenciarmos uma vida em que a gente possa verdadeiramente ouvir o Senhor para este tempo. Oramos, meu Pai, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós estamos encerrando esta transmissão. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.